mês, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você tem esse financeiro inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja buscando pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos para estudar mais uma lição, a lição maravilhosa, onde nós estamos falando aqui, né, sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição da nossa EBD, aqui no nosso canal, né, EBD para Todos, convida você para estar mais essa semana estudando esse assunto tão maravilhoso que nós iremos estudar aqui. Nós estamos, gente, no segundo trimestre de 2020, estamos estudando as lições para adultos aqui, tá bom? Então, convido você nessa semana para mais uma vez, né, nós entrarmos aqui em mais um assunto maravilhoso, onde falaremos sobre o mistério da unidade revelada. Nós estamos na lição de número 9. Então, olha só, gente, nós já estamos na lição de número 9 e o assunto dessa semana é um assunto bastante interessante. Nós falaremos sobre o mistério da unidade revelada. Então, esse é o tema da nossa lição que nós iremos estudar essa semana. Antes de eu entrar aqui, antes de eu começar aqui a lecionar, falar a respeito da lição, eu gostaria de convidar você que ainda não faz parte do nosso canal, né? Você que ainda não nos conhece, gostaria de convidar você para estar aqui juntamente conosco, fazendo parte do canal, nos ajudando aqui, deixando aí o seu comentário, deixando a sua participação, deixando o seu like e se inscreve. Você que não é inscrito no canal, gostaria de convidar você para se inscrever no canal, para que nós possamos aqui continuar firmes aqui fazendo a obra de Deus. Então, gente, você é o meu convidado, vocês são nossos convidados aqui para estar juntamente conosco, estudando as lições maravilhosas. Então, estamos aqui procurando, pegando aqui as informações, né? Lendo aqui a lição, estudando a lição, fazendo o complemento aqui com outros livros. Então, nós procuramos estudar a lição e trazer para você algo maravilhoso aqui. Então, a lição de hoje é o mistério da unidade revelada. Então, já vamos entrar aqui na lição, mas eu já convido você para deixar o seu like, tá? Deixa o seu like aí, sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Então, se inscreve aí no canal, participe junto conosco e nos ajude aí a continuar firme aqui, lecionando, trazendo para você o melhor aqui. Gente, eu estou procurando trazer aqui para você o mais simples possível para que você possa compreender as lições aí. Então, por favor, nos ajude aí, tá? Nessa batalha aqui da lição aqui, das nossas lições da EBD. Então, o tema, nós já falamos, a lição é a lição de número 9, e antes de eu entrar aqui no texto áureo, e na verdade prática, eu gostaria de falar algo aqui concernente à unidade. Gostaria de contar uma história para vocês aqui concernente à unidade, pois nós focaremos aqui, nós falaremos sobre o mistério, tá bom? Que é o tópico central, né? Que é a base central da lição, tanto que o nosso ponto central aqui diz assim, ó, Deus revelou o mistério que esteve oculto. Então, eles baseia, né? A lição é mais baseada na questão aqui do mistério, mas nós iremos falar aqui basicamente a respeito do mistério, pegaremos basicamente aqui a respeito desse mistério, mas nós trataremos aqui um pouco mais dentro da questão da unidade, pois a revelação desse mistério, gente, a revelação aqui desse mistério nós vamos ver no capítulo 4 aqui de Efésios, tá? Nós vamos ver aqui a revelação desse mistério. Qual é o sentido desse mistério? Então, no capítulo 4 de Efésios aqui, né? Efésios capítulo 4, nós vamos ver a questão da revelação desse mistério, que é a unidade do corpo, que quando se trata da unidade do corpo, ele está falando sobre a igreja, sobre essa união
e hipostática de Cristo com a igreja. Então, nós iremos falar, mas antes disso eu quero contar aqui para vocês uma história para nós introduzir aqui a nossa lição. Conta-se uma história, olha só que interessante. Conta-se uma história de uma reunião que houve entre as ferramentas de uma marcenaria. A lixa solicitou a exclusão do martelo, pois o mesmo ficava batendo em tudo e fazia muito barulho. O martelo concordou, mas disse que a lixa era muito áspera e grossa. O parafuso foi acusado de ficar dando muitas voltas para chegar ao seu propósito. Logo então, falaram da régua que se achava certinha e se julgava no direito de medir tudo. No meio desta discussão, aparece o senhor marceneiro, que reuniu todas as ferramentas e, com habilidade, utilizou cada uma e fez um móvel maravilhoso e perfeito. Então, é uma analogia, né? Claro, é uma história analógica que nós pegamos aqui, né? Dentro de uma analogia. Nós utilizamos aqui para falar a respeito da unidade. Então, só para você entender dentro dessa história qual é o sentido geral dessa história, você vê que todas as ferramentas, elas tinham as suas particularidades, tinham os seus defeitos e cada uma delas também tinham a sua utilidade. Então, dentro da questão da unidade, quando elas se ajuntaram, todas elas se ajuntaram em um único propósito, sendo que o cabeça de tudo isso era o marceneiro, ele constrói com aquelas ferramentas um móvel, né? Um móvel maravilhoso, perfeito, um móvel adequado, com todas as medidas, com todos os parâmetros que era necessário. Então, dentro de um corpo, ou em um corpo, aonde o cabeça é Cristo, todos os membros, eles são adequados, todos os membros, eles são utilizados dentro da unidade de um corpo. Então, o que nós vamos entender aqui a respeito do mistério da unidade revelada é que Deus, ele quis nos revelar uma unidade em um corpo, que é o cabeça Cristo e a sua igreja. Claro que dentro do que nós estamos estudando aqui, nós estamos falando sobre judaísmo, né? Judaísmo e cristianismo. Então, o judaísmo não é exclusivo, não é um povo exclusivo, e nem os gentios, que é a igreja, muito menos a igreja também é um povo exclusivo. Claro que Jesus ele veio para trazer uma unidade. Claro que Jesus veio para trazer uma unidade e ajuntar desses dois povos diferentes que nós estudamos nas lições passadas, desses dois povos diferentes, sair um povo só, que é o povo lavado e remido no sangue de Jesus. Então, entendendo aqui esse mistério revelado, que foi revelado aqui para os apóstolos, né, e os profetas, essa unidade que foi aqui a questão dessa junção entre gentios, judeus, né, em um corpo só, que é Cristo Jesus e o cabeça. Então vamos lá. O nosso textuário, gente, o nosso textuário aqui para nós darmos continuidade aqui na lição, não esquecendo, deixa o seu like, deixa a sua participação, se inscreve no canal, por favor, aí, para que nós possamos continuar firme aqui fazendo esta obra maravilhosa. Dentro aqui do textuário, nós vamos ler aqui Efésios capítulo 3, verso 5. Ele diz assim, ó: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, sendo esse mistério que estava oculto, claro que um mistério oculto não quer dizer que esse mistério não tinha alguns do Antigo Testamento, profetas, né, sacerdotes, não conheciam esse mistério,
Claro que eles conheciam esse mistério, porém, eles não tinham noção, eles não sabiam lidar com esse mistério, né, que era a união desse corpo que era judeu, gentil e a igreja de Cristo, tanto que eles só vieram entender, compreender, né, alguns ali do tempo dos apóstolos que foram aqueles que andaram com Cristo, tanto que muitos judeus, gente, muitos judeus que viveram naquela época não aceitaram, não compreenderam, não quiseram aceitar esse mistério, tá? Tanto judeus como gentios, né? Também gentios também que não conseguiram compreender aí na questão desse mistério. Mas nós vamos aqui, antes de eu falar, explicar para vocês, antes de eu dar um sentido aqui na questão, né? O significado dessa unidade, que eu quero focar aqui mais, quero pegar mais firme aqui na questão dessa unidade, eu quero falar aqui um texto em João, capítulo 17, verso 21 e 22. João 17, verso 21 e 22, ele vai dizer assim, ó, verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, olha só que maravilha a questão aqui da unidade, né? Dessa trindade que em número, né? Em número, nós entendemos que são trino, né? Em número nós entendemos que são trino, porque é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas quando se trata de questão de autoridade, poder, glória, eternidade, toda a questão da salvação, toda a questão desse projeto de salvação, eles são uno. Por quê? Porque eles corroboram no mesmo pensamento. Então, um Deus que ele, ao mesmo tempo, eles são trino, porque eles são se desvencilhados uns dos outros, né? São três pessoas ali que corroboram uns com os outros, mas porém eles têm o mesmo pensamento, a mesma afinidade, eles pensam da mesma forma, agem da mesma forma, o que o Pai faz, o Filho faz, o que o Filho faz, o Espírito Santo faz, porque eles são uma trindade que são, na verdade, uno, eles são uno e também são trino dentro aí da questão numérica, amém? Então vamos lá, vamos entender aqui, nós já vamos falar sobre o mistério, mas nós vamos entender aqui o significado de unidade, tá? Unidade cristã. A palavra unidade tem origem no termo latim, que é unitas, e designa qualidade do que é único ou individual ou indivisível. Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Também permite fazer referência à à propriedade e tudo aquilo que não pode ser dividido, sem que a respectiva essência seja destruída ou alterada. Então, a unidade, quando nós iremos falar aqui, né, falaremos a respeito da unidade, nós entendemos que são algo que não pode ser alterado. Então, essa unidade, quando existe a unidade, principalmente entre o corpo de Cristo, se você tirar essa questão, se você separar, se você fazer uma separação, então destrói a beleza da unidade, porque a unidade é algo que ela não pode ser dividida ou alterada. Mas se você altera essa unidade, você perde a essência. Então, por que que muitas igrejas, por que que muitas pessoas, né, muitos cristãos hoje estão perdendo a beleza do cristianismo, estão se afastando das doutrinas de Cristo, estão afastando de Deus? Por quê? Porque estão tentando, estão querendo ou estão separando ali o cabeça, né? Estão fazendo aí uma cirurgia no corpo, separando o cabeça que é Cristo. Mas todo o corpo, todo membro bem ajustado,
ele precisa estar ligado em Cristo, que é o cabeça. Então, não podemos separar. O corpo, ele não pode perder a essência, que é a cabeça. Então, a cabeça, ela é a essência de todo o corpo. Então, nós vamos aqui entender essa questão, né, do mistério da unidade e que foi revelada aqui. Então, nós lemos aqui, nós vamos agora na questão aqui, né, dos objetivos específicos aqui que nós iremos entender aqui, mas nós vamos ver a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 3, de 1 e 13, e depois nós iremos dar a introdução aqui. Então, vamos lá. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, do 3, do 1 ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, olha só aqui, né, a questão do que foi revelado aqui a Paulo aqui, ó. No verso 6 ele fala, a saber que os gentios são co-herdeiros. Então, se Cristo é o herdeiro, nós somos co-herdeiros com ele, porque Cristo assim nos permitiu a herdar com ele. Cristo dividiu conosco a sua herança e nos fez co-herdeiros com ele. Aleluia. E de um mesmo corpo, né, que somos ligados, que somos parte do corpo de Cristo e participantes da promessa. Gente, essa promessa, nós somos participantes. Então, desde Abraão, quando Deus fez a promessa a Abraão, lá no livro do Gênesis, quando Deus fez a promessa a Abraão, essa promessa ela não ficou apenas focada apenas na comunidade judaica, não. Essa promessa, ela foi feita às nações, porque Abraão, ele foi chamado para ser pai de muitas nações. Olha que coisa linda! Abraão foi chamado para ser pai de muitas nações. E nós fazemos parte por Cristo, pela fé, por crer, por aceitar a Jesus Cristo, que é filho legítimo, né? Que é filho legítimo dessa descendência de Abraão. Quando nós aceitamos, quando nós entramos, fazemos parte dessa família, pela fé, nós somos filhos de Abraão também. Então, nós estamos fazendo parte aqui dessa promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, somente, gente, nós só fazemos parte desses filhos, fazemos parte, participamos da promessa quando nós somos ligados aqui por este evangelho, que o evangelho nada mais é do que Cristo. Ele é a palavra. O próprio João, né, afirmando, em João capítulo 1, fala que ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, o verbo que se encarnou, o verbo que foi revelado, o verbo que se encarnou ali desde o princípio. Então, no princípio era o verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é o evangelho, ele é essa palavra que nós temos pregado, que nós temos ensinado. Então, Cristo, ele é o verbo revelado. E nós fazemos parte desta palavra por intermédio de Cristo, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios. Olha só, que coisa linda, gente, que coisa linda aqui Paulo revelando o seu chamado. O seu chamado foi lhe revelado, né? Então é um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, a sua chamada a pregar aos gentios, sendo que os judeus ficaram presos, né?
judeus ficaram presos aqui ao judaísmo, à sua comunidade judaica, mas Deus chama Paulo para estar levando o evangelho aos gentios. Por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria, essa multiforme sabedoria aqui de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, essa multiforme sabedoria essa beleza, essa maravilhosa sabedoria de Deus que se revela de várias formas. Então, Deus ele vem se revelando, ou a sabedoria de Deus vem sendo revelada para nós de formas sobrenaturais e naturais. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, né, primeiro capítulo ali de Romanos, ele fala que Deus ele se revelou por todas as coisas que foram criadas. Olha, o céu manifesta a glória de Deus e os firmamentos revelam a sua glória. Oh, aleluia, que maravilha! Então, os céus revelam a glória de Deus. Tudo isso que existe revela essa multiforme graça que tem se revelado para nós, é a glória que Deus quer nos revelar através do seu Espírito Santo. Então, de Deus seja conhecida dos principados e potestades, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Glórias a Deus. Vamos aqui entrar aqui na introdução. Nós vamos dar uma introdução rápida aqui e nós vamos passar aqui rapidamente para a unidade cristã. Vamos também dar uma pincelada rápida para nós podermos ser sucinto aqui nessa lição. Vamos lá, a introdução ela diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como se esse mistério estivesse oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, primeiro ponto aqui que nós iremos estudar é o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, se o mistério oculto ele estava restrito ou ele não tinha sido revelado, esse mistério oculto ele não tinha sido revelado ainda, estava oculto, no Novo Testamento ele já é revelado. Então, olha, o Deus ele trouxe o revelamento por intermédio, porque Cristo precisava vir. Então, todo esse mistério revelado é a presença de Jesus Cristo, é o próprio Cristo sendo revelado. Tá? Então, todo esse mistério é Cristo sendo revelado aqui. Vamos lá. Os gentios, melhor dizendo, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Então, olha só que interessante. Enquanto os gentios ignoravam a promessa, já os judeus, eles pensavam ser os únicos, os exclusivos, né? Tanto que tem uma passagem que fala, né, que Israel é chamado por Deus de bichinho de Jacó, né? Então, eles achavam que por isso eles eram os exclusivos, eles eram o povo exclusivo, mas nós sabemos que a igreja, né, que é esse corpo de Cristo, que é tanto judeus como gentios, que faz parte da igreja, esses são o povo que Jesus veio para trazer a salvação para esse povo. Logicamente que Deus ele tem um tratado especial com cada povo, né, de uma forma especial, de uma forma diferenciada. Isso não traz um exclusivismo, mas Deus ele sempre tratou de uma forma especial com aquele que ele chama.
Então, Deus chama os judeus, e esses judeus eles são chamados para ser ministrante, e eles também, através dos judeus, para que o Messias viesse trazer salvação a todos. Então, a chamada judaica, a chamada do povo judeu, é para simplesmente para que eles fossem o berço do nascimento do Messias. Mas a salvação, a glorificação, a justificação, essa questão ela é para todos, todos podem alcançar a salvação por intermédio de Cristo. Então, o conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Então, esse é o conceito grego aqui de mistério, né? Mysterion, que essa palavra significa segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, olha, o próprio João, gente, o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, fala que ele era a palavra, ele estava lá. Provérbios, capítulo 8 e 9, também fala, olha, a palavra me possui, a sabedoria me possui no princípio. Então, no princípio da criação, essa palavra, essa sabedoria já estava lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, João fala, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele veio, se revelou a nós, ele foi revelado a nós, o próprio Jesus Cristo que estava ali oculto no Antigo Testamento. Essa palavra que era Jesus estava oculto no Antigo Testamento, que veio ser revelada no Novo Testamento aqui para nós. Então, esse é o mistério, tá? Esse é o mistério da questão aqui que nós vamos entender. O segundo ponto aqui que eu quero tratar rapidamente, já vamos passar aqui para o outro ponto aqui que nos cabe aqui, é o mistério revelado no Novo Testamento, tá bom? Então, diz assim, ó, o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 dele, de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado do homem algum, Gálatas 1, verso 1, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, Gálatas 1, verso 11, e que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Então, foram reveladas. Então, esse mistério foi lhe revelado, não foi por homem algum, mas foi pelo próprio Cristo. A chamada de Paulo, ela teve a ver diretamente com Cristo. Então, Paulo é chamado para o santo ministério das próprias mãos do próprio apostolado de Cristo. Então, esse é o mistério que foi revelado por Paulo. O mistério oculto revelado, em termos gerais, o mistério revelado, o subtópico 2, é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. 1, 14, 3 e 11. E prossegue com a execução da obra de Cristo. Então, olha, Deus, desde o princípio, os planos de Deus, gente, os planos de Deus já estavam sendo feito desde o princípio. Então, só bastou agora revelar aqui no Novo Testamento aqui. E o terceiro tópico aqui da lição é o mistério pré-estabelecido por Deus, tá? O tópico 1 aqui, Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, desde a eternidade. O Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, as riquezas insondáveis de Cristo, o mistério agora revelado é anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Então, esse é o ponto aqui da lição que nós iremos falar aqui, tá? Mas nós iremos pegar aqui o ponto ápice aqui que eu quero trazer da lição é a respeito da unidade, tá? Como eu falei aqui, a respeito da unidade, nós vamos falar aqui sobre a questão da unidade, que é a unidade, né? Fundamentos da unidade cristã. Então, vamos lá.
O texto base que nós iremos pegar é Efésios, capítulo 4, verso do 4 ao 6, tá bom? Então, essa é a questão aqui, nós estamos falando de mistério, mas nós estamos falando de revelação, esse mistério sendo revelado. Então, nós precisamos entender qual é o sentido de que Paulo ele estava falando sobre esse mistério, qual era o sentido do mistério que Paulo estava falando. Então, ele trata do mistério no capítulo 3 e no capítulo 4 ele fala a respeito da revelação desse mistério. Então, há um só corpo, olha só o mistério sendo revelado, o mistério da unidade, tá bom? O mistério da unidade a cristã aqui. Então, ele fala, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, 4, 6. O apóstolo Paulo, olha só a interpretação aqui, o apóstolo Paulo faz um apelo à unidade. Ele mostra a unidade divina e a unidade cristã, mas a unidade cristã não implica necessariamente em uniformidade, ação que só tem uma forma. Falta de verdade. Uma falta de verdade. O ensino das Escrituras é que vivenciemos a unidade na diversidade e na pluralidade de dons e chamados. Reconhecer a importância da diversidade nos leva a uma obra mais excelente. As nossas diferentes habilidades e capacidades cooperam para um melhor serviço. Elas somam e não dividem. Quanto à unidade espiritual, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? 1 Coríntios capítulo 12, verso 29. Então, a respeito aqui da unidade da igreja, porque Paulo ele estava falando aqui dessa unidade, né, dessa revelação que era essa igreja que foi revelada no Novo Testamento, que tanto judeus como grego, eles fazem parte dessa igreja, né, que é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo porque Cristo morreu por ela e Cristo é a base, Cristo é a base, é o basilar dessa igreja. Tanto que Atos dos Apóstolos, né, também fala que as portas do inferno, ela não prevalecerá, ela não subsistirá contra a igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja não é nossa. Gente, o ministério em si, a igreja em si, o corpo de Cristo, ela não tem dono, não existe dono do corpo, não existe um dono de um corpo. A diversidade, não estamos falando aqui de questões transgênicas ou homogênicas, não, nós estamos falando de uma diversidade cristã, de igrejas, né? Estamos falando aqui de povos que fazem parte da igreja de Cristo, tanto brasileiros como estrangeiros, como não importa de que nação, de que nacionalidade você é, sua cor, né, a sua raça, sua cor, sua questão social, não importa. O importante é que você é parte dessa igreja. Você é uno com essa igreja. E essa igreja, ela não existe questão ministerial, gente. Não existe questão de eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, se a igreja tal não fazer parte da minha, ela não é salva. Gente, não existe isso. Quem é a igreja de Cristo? Quem é a igreja de Cristo? Somos todos nós. A igreja de Cristo é o corpo místico. Então, quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 29, a respeito da diversidade de dons, ele está falando das manifestações para esse corpo, para essa igreja. Todos são apóstolos? Será que todos são apóstolos na igreja? Não. Não, todos não são apóstolos. Será que todos são profetas? Claro que não.
Claro que nem todos são profetas, porque Deus chama apóstolos, Deus chama profetas. Todos são mestres? Claro que não. Deus chama mestres, Deus chama profetas, apóstolos, mestres. Todos têm o mesmo dom de realizar milagres? Claro que não, porque não é somente um dom, são vários. Há uma homogeneidade, né, de dons, há vários dons. Então são muitos dons, são vários. Tem todos os dons de curar? Claro que não. Deus ele chama cada um e ele dá conforme a utilidade, conforme será utilizado na sua obra. Falam todos línguas? Claro que não, sendo que Paulo fala que é bom, né? Paulo ele incentiva, olha, é bom que todos falassem línguas, é bom que todos busquem o falar em línguas, mas o mais essencial não é falar em línguas, é você compreender as escrituras. O mais essencial não é você falar em mistério, você ter uma língua que muitas das vezes você não compreende aquilo que está sendo dito. Claro que o mistério ele é revelado no espírito, é mistério, é em espírito. O teu espírito ele entende bem, mas a tua carne não sabe, não compreende, porque é uma língua que ninguém entende. Somente o Espírito Santo é algo espiritual. Mas o apóstolo Paulo fala, mesmo que isso seja espiritual, mas o excelente é você compreender as escrituras, é você entender a palavra de Deus, é você ter base. Então, nem todos interpretam, não, todos não interpretam. Vai ter pessoas que vão ensinar, ensinadores, professores, mestres, lecionadores, então, pregadores, né? Então, toda essa gama de pessoas, ela faz parte de um corpo. Você tem todas esses dons, mas você tem um único corpo. Como nós falamos aqui, a primeira história, né, que nós contamos a respeito da marcenaria ali, né, cada uma das ferramentas elas questionaram entre si, mas no final de tudo isso, no final de todo esse questionamento, veio o sábio marceneiro, veio o que usa todas as ferramentas, o que usa todas as ferramentas, nós somos usados pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que usa. Então aquele que usa todas as ferramentas, eles vai dar um sentido original para cada uma delas. A porca vai ter o seu tempo de trabalho, a régua vai ter o seu tempo para medir, para colocar as coisas certinha na sua medida certa. O martelo ele vai fazer barulho porque é para isso que ele foi chamado, aleluia. Né? A trena ela vai precisar medir o tamanho. Então, gente, o esquadro vai colocar no esquadro a linha para todas as ferramentas elas precisam ser utilizadas, mas em uma unidade, Então, esse mistério ele precisa ser revelado em nós, gente. Esse mistério da unidade, ele precisa ser revelado em nós. Então, vamos lá. Para nós encerrarmos aqui, não vou tomar muito tempo nessa questão, tá? Mas só para nós encerrarmos aqui, a unidade é do Espírito, mas também é algo que não se realiza sem a nossa cooperação. Ao ensinar sobre o tema da unidade, o apóstolo Paulo, em Efésios 4, 6, expõe o que é unidade ao descrever 7 aspectos dela. Então ele vai falar, o primeiro aspecto, a unidade do corpo, que há só um corpo, tá bom? Então essa é a primeira unidade. A unidade do espírito, que há só um espírito. Então, se há só um corpo, sendo que o corpo ele é uno, mas ele tem membros, então nós não podemos arrancar um membro do corpo que vai sentir falta. Todos os membros do corpo eles são úteis, até o mais escondido, até aquele que você não consegue ver, ele é essencial para o corpo. E se há um corpo com membros, há um espírito, um único espírito. Então, olha só, há um só espírito, há um só corpo e há um só espírito que trabalha a favor desse corpo. Então, nós não podemos aceitar todo tipo de espírito, porque há um só espírito. Terceiro aqui, unidade de propósitos. Então, há uma unidade de propósitos dentro da igreja, dentro para esse corpo. Então, um único propósito, nós precisamos caminhar com o sentido desse único propósito. Uma só esperança,
tá? Então, a unidade do propósito, uma só esperança, porque nós esperamos, porque nós aguardamos esse dia tão maravilhoso que o apóstolo Paulo escreve em Tessalonicenses, que o arrebatamento vai acontecer. É num abrir e fechar de olho. A última trombeta, ante a última trombeta ser tocada, nós seremos arrebatados. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficamos, tá? Então, uma só esperança. Terceiro. Quarto aqui, uma só esperança. Unidade de autoridade, um só Senhor. Então, essa unidade de autoridade, um só Senhor, uma só esperança, um só Senhor, tá? Não podemos adorar a outros deuses, né? Que não seja o único Senhor, o único cabeça que é o Cristo. A unidade da fé, uma só fé, tá? A fé é um fundamento, gente. A fé ela é um fundamento. Nós não podemos nos desviar desse fundamento, porque a fé, Hebreus capítulo 11 nos fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se esperam. 4, unidade do batismo, que há uma só fé, há um só batismo. O único batismo é o batismo no Espírito Santo. Logicamente que há uma necessidade de batismo na água, porque o batismo na água é aquele que demonstra que você tem um compromisso com Cristo, com a igreja, com o corpo. Então, o batismo ele é essencial, o batismo nas águas, por ser a necessidade, haver uma necessidade de você demonstrar que você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Então, o batismo significa imergir, mergulhar, refere-se ao ato de imergir algo em alguma coisa. Então, você imerge, você é totalmente escondido ali pela água. Quando você renasce uma nova criatura. Mas o essencial não é somente o batismo na água e no Espírito. Então, se você não for batizado no Espírito, então não adianta nada o batismo na água. Então, a unidade do batismo. Sexto aqui, o sétimo, né? Unidade familiar, um só Deus. Então, um só Deus e Pai de todos. Então, a unidade familiar. Deus é soberano, Deus é a fonte fundamental da unidade espiritual. O texto acima nos revela que Deus está acima de tudo e de todos, pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dele e para Ele. Romanos 11, verso 36. Amém? Então, essa é a parte aqui que eu queria passar, né, que eu passei para vocês a respeito da unidade. Falamos rapidamente sobre o mistério, né? Esse mistério o mistério ele foi revelado e esse mistério e essa unidade, esse mistério revelado é a unidade nesse corpo que é Cristo Jesus, onde o seu corpo, né, a cabeça é Cristo e os membros do corpo é a igreja de Cristo aqui. Então, a conclusão, gente, a conclusão aqui para nós encerrarmos aqui, ela vai dizer assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Gente, quero agradecer, tá? Quero agradecer aqui a todos que participam aqui das nossas lições. Eu quero convidar você para continuar conosco aqui, nos ajudando a manter aqui o nosso canal. Gente, nós estamos convocando aí os nossos amigos para nos ajudar aqui a manter aqui o nosso canal, pois estamos com um pouco de dificuldade aqui de estar aqui fazendo o trabalho, pois precisamos renovar, precisamos investir em algumas coisas. Então, eu gostaria que os nossos amigos aí, as pessoas que nos ajudam aí, estivessem conosco aqui, nos ajudando, pelo menos participando, pelo menos nos ajudando a continuar crescendo aqui o nosso canal, para que nós possamos aqui para que nós possamos investir, para que nós possamos crescer um pouquinho mais e investir aqui no nosso canal. Então, quero continuar investindo no canal, mas eu quero também
contar com a ajuda de vocês, com contribuição, não, nada disso, gente, não é nada disso aqui, tá bom? Eu gostaria que vocês nos ajudassem divulgando o nosso canal aí, se inscrevesse outras pessoas, convidasse outras pessoas para se inscrever no canal aí, para estar nos ajudando aqui no nosso canal, para que nós possamos aí continuar crescendo e continuar fazendo aqui a obra de Deus, pois não gostaria de encerrar, parar o canal. Gostaria de continuar aqui fazendo a obra de Deus, utilizando essa estratégia, essa plataforma e utilizando aqui a coragem também que nós temos de estar fazendo isso para a obra de Deus. Então, convido todos os nossos amigos, os nossos alunos e companheiros, as pessoas que gostam da gente, estar nos ajudando aí a estar melhorando aqui a nosso tráfego, né, a nossa divulgação, e mais pessoas possam nos ajudar aqui, mais pessoas possam vir nos ajudar, possam vir estar conosco aqui, se inscrevendo no canal, amém? Gente, Deus abençoe, gostaria de contar com você nesse princípio, nessa questão, e que Deus possa abençoar aqueles que têm vontade e que querem nos ajudar nesse propósito, amém? Então, por favor, divulgue aí mais o canal, deixe a sua participação, não se esquece, você que assiste aí, deixa o like, tá, gente? Por favor, deixa o like, deixa o joinha, tá? Coloca aí um comentário, comente, faça um comentário aí, se quiser perguntar alguma coisa, pergunte, sugira, faz aí alguma questão, coloca alguma questão aí, sugira alguma questão para nós estarmos discutindo aí, e Deus possa abençoar você, amém? Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser e Jesus não voltar até lá.